E aí, tudo certo? Já parou para pensar em como um país realmente funciona por dentro? E se eu te dissesse que o manual de instruções para isso está escondido bem na nossa frente, disfarçado de prova de concurso? Pois é. Hoje a gente vai decodificar o sistema operacional do Brasil, usando como chave justamente o exame que seleciona quem vai trabalhar no coração do Estado. A pergunta é enorme, né? O que é que precisa para governar um país? Bom, a resposta, ou pelo menos uma boa parte dela, pode estar nas próprias perguntas que são feitas para selecionar as pessoas que vão fazer exatamente isso. E o nosso foco aqui vai ser o Concurso Nacional Unificado, o famoso CNU. Mas olha, isso aqui não é só uma prova, é mais como um raio-x, um reflexo dos princípios, das regras e do que o Brasil espera de quem vai administrar o país. É, no fim das contas, o nosso roteiro para entender o Estado. Então, o nosso caminho para decodificar esse manual vai ter 5 partes. Primeiro, a gente vai entender o poder do Estado e, claro, os seus limites. Depois, como essa nossa democracia complexa funciona no dia a dia. Aí, a gente vai ver quais ferramentas a gente tem na mão como cidadão. Em seguida, como a teoria vira prática na administração. E, por fim, a gente junta tudo e entende a lógica por trás da máquina. Bora lá? Ok, vamos começar pelo básico do básico. Aquele equilíbrio super delicado entre a autoridade que o Estado tem e os direitos que cada um de nós tem. Onde é que termina um e começa o outro? O conceito central aqui é o de Estado Democrático de Direito. E o que isso quer dizer na prática? Bom, como os especialistas apontam, é muito mais do que só obedecer à lei. É um modelo que precisa da participação das pessoas e que tem como tarefa buscar a justiça social. Ou seja, não é só sobre manter a ordem, é sobre construir uma sociedade mais justa e onde todo mundo participa. E isso já puxa uma outra dúvida, que é crucial para entender a separação de poderes. Tá, mas e se o governo cruza os braços e não faz o que deveria fazer? O judiciário pode chegar e obrigar o governo a criar ou executar uma política pública? A resposta, com base no que o Supremo Tribunal Federal decide, é que sim, pode. Mas, calma, tem um porém bem importante. O judiciário pode e deve agir quando a falta de ação do governo fere um direito fundamental. Só que o juiz não pode dizer como a política tem que ser feita. É como se ele dissesse, olha, o objetivo é esse aqui, garantir esse direito. Agora, o como fazer, o plano, a execução, isso é com vocês, da administração. E esses limites não valem só para o Estado, não, valem para todo mundo. Por exemplo, quando alguém tem uma condenação criminal final, da qual não cabe mais recurso, os direitos políticos dessa pessoa ficam suspensos. Enquanto a pena estiver valendo, ela não pode nem votar, nem ser candidata. É uma consequência bem direta que mostra esse equilíbrio entre direitos e deveres. Beleza, já vimos os princípios. Agora vamos descer um nível e olhar para a realidade, para o jogo político do dia a dia no Brasil. Afinal, como é que se governa um país com tanta gente, com tantos partidos e interesses diferentes? Para entender a política brasileira, tem um termo que a gente precisa conhecer: presidencialismo de coalizão. A ideia é simples. Como tem partido demais, nenhum presidente consegue governar sem fazer alianças. Negociar não é uma opção, é a regra do jogo. Dá pra gente quebrar esse processo em alguns passinhos para ficar mais fácil de entender. Tudo começa com um Congresso super fragmentado. Isso faz com que o presidente sozinho não tenha a maioria. Então ele precisa negociar. E essas alianças muitas vezes são formadas com a distribuição de cargos como ministérios. O ponto mais importante aqui é que isso não é visto como uma falha do sistema e sim como uma característica dele. Foi desenhado para ser assim. Certo, o governo é complexo, cheio de alianças. Mas e a gente? Como é que a população pode fiscalizar e participar disso tudo? Essa parte é sobre as ferramentas que a gente tem na mão, as verdadeiras armas do cidadão na democracia. Para poder fiscalizar qualquer coisa, a gente precisa de um ingrediente essencial: informação. Afinal, não tem como a gente cobrar o que a gente nem sabe que está acontecendo, né? É exatamente essa a lógica por trás das leis de transparência que a gente tem no Brasil. E essa imagem aqui resume perfeitamente o pilar da Lei de Acesso à Informação. O padrão, a regra geral, é que tudo seja público. O segredo, o sigilo, é a exceção da exceção. E para uma informação ser considerada sigilosa, tem que ter um motivo muito forte e muito bem explicado. Negar acesso sem um bom fundamento é ilegal. E a transparência é só o começo. O sistema dá outras ferramentas bem diretas para a gente. Tem as ouvidorias, para um diálogo direto, para reclamar, para sugerir.
Tem os conselhos gestores, que literalmente colocam cidadãos na mesa onde as decisões são tomadas, e tem a ação popular, que é um instrumento super poderoso, que deixa qualquer pessoa entrar na justiça para anular um ato do governo que seja prejudicial para o patrimônio público. São coisas que fazem o tal do controle social sair do papel e acontecer de verdade. Agora, vamos conectar esses conceitos todos com o dia a dia da administração pública. Como é que o governo se organiza para tirar as ideias do papel e entregar resultados de verdade? Para entender isso, a gente precisa sacar a diferença entre duas palavras que parecem a mesma coisa, mas não são: desconcentração e descentralização. Pensa assim: desconcentrar é quando o Ministério da Educação cria uma nova sala, um novo departamento ali dentro. Continua todo mundo debaixo do mesmo chefe. Já a descentralização é quando o governo cria uma outra entidade, tipo uma fundação, para cuidar de um assunto. Essa fundação não é subordinada ao ministro, mas o ministério ainda fica de olho para ver se ela está cumprindo seus objetivos. E para criar políticas que funcionem, o primeiro passo é sempre fazer o diagnóstico certo. Problemas públicos não são todos iguais. Um problema súbito, como um desastre, pede uma resposta completamente diferente de um problema cíclico, como a temporada de gripe, que a gente já sabe que vem todo ano, ou de um problema estável, como a desigualdade. Entender a natureza do desafio é o que vai definir qual a melhor estratégia. Bom, depois de juntar todas essas peças, qual é a foto final que a gente tem? O que esse concurso, no fim das contas, revela sobre o Estado brasileiro? A grande sacada, eu acho, é que o Estado não é um caos de decisões aleatórias. Muito pelo contrário. Ele é uma máquina, e uma máquina bem complexa, projetada para funcionar com base numa rede muito, mas muito densa de regras, de freios e de contrapesos. E no coração dessa máquina toda tem um princípio fundamental, que a professora Ele Lopes resume muito bem. A separação de poderes não é um detalhe técnico, não. Ela é o principal dispositivo de segurança do sistema, feito justamente para impedir que uma pessoa, um grupo só, acumule poder demais. E tudo isso nos deixa com uma última reflexão. Se o Estado é essa máquina construída sobre um monte de regras complexas, será que entender essas regras, dominar esse manual de instruções, não é, no fim das contas, a forma mais poderosa de exercer a cidadania? De garantir que essa máquina funcione para todo mundo? Fica aí a pergunta para a gente pensar.